A área plantada de soja no Brasil deve crescer 1,8% na safra 2021. Os dados foram divulgados agora há pouco, no primeiro levantamento de intenção de plantio da consultoria Safras e Mercado. Com o incremento, a produção estimada para o próximo ciclo deve superar 131 milhões de toneladas. Vamos ver. Segundo a estimativa da Safras e Mercado, a área de soja brasileira no ciclo 2020-2021 deve crescer 1,8% e atingir 37.804.000 hectares, acima dos 36.966.000 hectares do ciclo anterior. Entre as regiões, o Sul deve ter incremento de 0,6% na área, Centro-Oeste, 2%, Sudeste, 2,7%, Nordeste, considerando Bahia, Maranhão e Piauí, 2%, e Norte, com Tocantins, Rondônia, Roraima e Pará, 4,7%. Se a projeção se confirmar, a produção na safra 2020-2021 pode chegar a um novo recorde de 131.691.000 toneladas, aumento de 5,4%, frente a 124.913.000 toneladas do ciclo passado. Entre as regiões, o Sul deve crescer 16,2%. O Centro-Oeste pode ter retração de 0,9%. No Sudeste, a queda projetada é de 0,6%. Já no Nordeste, o incremento deve chegar a 7,8%. E no Norte, 7,8%. Vamos analisar esses dados com o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado. Qual é a principal informação que você chama a nossa atenção? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Kelly, na verdade a área brasileira de soja, assim como nas outras temporadas, ela mantém aquele crescimento que a gente já tem visto nos últimos anos, né? O muito porquê disso é devido à questão de rentabilidade. De novo, a gente teve uma rentabilidade muito alta na soja no Brasil, embora nessa temporada a gente tenha outras culturas que também tiveram grandes rentabilidades, a gente pode colocar até mesmo milho, né, voltando a ter uma rentabilidade boa nessa temporada, e a pecuária, a soja continua como carro-chefe da exportação brasileira e da produção brasileira de grãos, então naturalmente o produtor tende a aumentar a sua área de novo nessa temporada. Eu acho que o destaque fica com a tendência de uma recuperação para a produção do Rio Grande do Sul, né? A gente teve uma quebra muito grande no Rio Grande do Sul na temporada passada, e naturalmente a gente trabalhando com um clima regular, que é o clima inicial que a gente trabalha na intenção de plantio, a gente deve ter uma recuperação aí que vai ser um dos fatores que nos levam aí a gente projetar uma safra recorde na temporada nova. 131 milhões de toneladas é um incremento bastante robusto. Vamos contar que o Rio Grande do Sul tenha perdido mais de 5 milhões de toneladas em relação aos dados da Conab. Vamos colocar 125 se o Rio Grande do Sul recuperar essa produção no próximo ciclo. Agora, o incremento de vocês vai além. O que mais vai contribuir para essa produção superior a 131 milhões de toneladas? Principalmente o Centro-Oeste e o Sudeste, né, Kelly? Além do Nordeste, naturalmente do Norte, que a gente tem um incremento de área que em percentuais eles costumam ser maiores, até porque a área é menor lá. O Centro-Oeste e o Sudeste eles continuam com a tendência de, na primeira safra, a produção ser centralizada na soja e deixar a segunda safra, né, a safrinha, para o milho. Então isso deve continuar acontecendo no Centro-Oeste e no Sudeste. A gente teve ano passado, ou nessa temporada que a gente escolheu, uma produção muito boa, uma produtividade muito alta em todos os estados do Centro-Oeste e do Sudeste. A gente até projeta inicialmente uma produtividade um pouco mais baixa, né, nesses estados nesse ano, não que a gente não possa repetir o do ano passado, mas essa soma de um clima positivo que possivelmente a gente vai ter, com um aumento de área de média 2% no Centro-Oeste e no Sudeste e uma recuperação no Rio Grande do Sul, deve nos levar aí a superar a marca de 130 milhões pela primeira vez aí nessa temporada. 131 milhões. Aí você disse que o clima deve ser favorável. Você está levando em consideração também o fato de que o oceano está mais frio e a gente pode ter efeitos de um laninha aparecendo nesse próximo ciclo, que pode penalizar novamente o Rio Grande do Sul, levando em consideração o Fernando. Exatamente. Esse é um fator que ainda não está nessa conta, né, Kelly? Mas a gente pode dizer que o produtor gaúcho está com um pouco mais de medo nessa temporada, apesar
de ele ter uma tendência positiva para a safra dele de recuperação. Ele não está elevando tanto a área, até porque ele está menos capitalizado, né, com as perdas que ele teve nessa temporada, e também tem um pouquinho de receio com a questão do Laninha. A gente não tem nenhuma confirmação de Laninha, até o momento 60% indica que a gente pode ter Laninha, mas isso a gente sabe que pode mudar, ainda tem bastante tempo ainda para uma confirmação ou não. Então essa questão do Laninha ainda não está nessa conta. Naturalmente, se a gente tiver uma confirmação de Laninha, a gente vai ter que rever aí as nossas projeções, principalmente para o sul do Brasil, que sofre muito, né, com a seca em anos de Laninha. Então, nesse momento, nessa intenção de plantio, é tradicional a gente trabalhar com clima regular, nem muito bom, nem muito ruim, um clima bom aí de regular para bom, para a gente poder projetar uma safra em média para o Brasil. Como é que estão os destaques para a região norte do Mato Piba? No norte, o destaque é o Pará, né, que já vem há um bom tempo aí com um crescimento interessante diário, um crescimento naturalmente de 2 dígitos nos últimos anos. É onde a gente tem uma fronteira agrícola ainda a ser explorado. A gente tem aí, para todo o Mato Piba, também uma intenção de crescimento na área, embora a Bahia deva segurar um pouquinho mais esse ano, mas os demais estados a gente deve ter uma recuperação, um avanço na área e uma recuperação da produtividade, que teve um pouquinho de problema na última temporada, mas se o clima permitir, a gente deve ter uma safra boa também lá. Essa área que cresce é a área nova, abertura de novas áreas ou uso de pastagem degradada? As duas coisas. A gente comentou isso também com os nossos clientes, que principalmente nessa região, né, do norte, do nordeste, também incentivado pela questão da consolidação do Arco Norte, da exportação de soja pelos portos do Arco Norte, os produtores avançam sobre áreas novas e sobre áreas de pastagem degradadas também. A gente está considerando, então, 131 milhões de toneladas, levantamento das safras de mercado que acaba de sair. Quanto dessa nova safra já foi vendido? Quantos milhões de toneladas já estão comercializados? Dessa intenção de plantio, a gente deve ter algo em torno de 35% já comercializado. É um volume realmente inédito, a gente nunca teve tanta soja vendida antecipadamente como a gente tem nessa temporada. Muito, né, se explica pela questão do preço. O preço para a safra nova ele também está muito bom, né? A gente consegue achar preço acima de R$100 aí em boa parte do país. Isso nos mostra que o produtor está aproveitando, está antecipando a safra, e é bem possível, bem provável que a gente chegue lá no momento da colheita em fevereiro com mais da metade da safra brasileira vendida, e muito disso, como eu falei, por causa do preço, e o produtor também aproveitando essa demanda forte que a gente tem pela safra brasileira aí no mercado internacional. Muito bem, Luiz Fernando Gutierrez, obrigada pelas informações, uma boa sexta-feira, volte sempre. Obrigado, Kelly, um abraço, até a próxima. Até a próxima.